Fala galera, beleza? Quero falar sobre um assunto muito importante. Faz um tempo que eu quero falar sobre isso. É sobre nossa profissão, pintor. Eu sempre gostei de pintar, considerei a pintura como hobby, e uns anos para trás eu resolvi transformar a pintura na minha profissão. Então assim, pessoal, eu sou formado em administração e eu aprendi muita coisa voltada para a área da pintura quando eu fazia o curso, né? Eu sempre pensando como futuro pintor. Bom, pessoal, para poder explicar sobre essa questão da nossa profissão e explicar o porquê das coisas, não somente como que a gente vai conseguir alcançar o objetivo, explicar o porquê. Eu preciso voltar um pouquinho, prometo ser bem breve. 1760, 1860. Aconteceu a primeira Revolução Industrial. O que aconteceu? Criou-se a máquina a vapor, junto com o carvão, que descobriu o carvão, podia fazer uma máquina e criar pressão, e o ferro. Ah, mas o que isso tem a ver com pintura? Bom, isso influencia a nossa vida até hoje. São 3 pontos. O segundo, 1860 a 1900, 100 anos atrás, muito pouco praticamente em relação a nível histórico, a segunda Revolução Industrial. E nela descobriu-se a eletricidade e o aço. Bom, vamos ao ponto. Sempre existiu a gente aqui no meio, cidadão comum. Antigamente essas pessoas viviam no campo e elas produziam somente o que precisavam. Elas faziam a própria manutenção da sua residência, elas pintavam e arrumavam o que tinha que fazer. Então elas possuíam habilidades. Vamos chamar essa pessoa de habilidade. Somos nós. Bom, sempre existiu e sempre vai existir a minoria, que são as pessoas que são de famílias com um poder aquisitivo maior, que elas têm condições, né? No passado, essas pessoas, somente elas, tinham acesso aos livros, à escola. Então elas tinham conhecimento. A gente vai chamar essa pessoa de conhecimento. O que essas pessoas de conhecimento faziam? Estudavam, criaram a máquina a vapor, e com esse conhecimento, essa inteligência que eles tinham, ele pensou em criar uma indústria e pegar essas pessoas que tinham essas habilidades, colocavam ela aqui dentro, elas produziam mais, porque estavam tudo num único lugar, elas trocavam informação entre um e outro, pessoa do campo, e essa pessoa tinha um conhecimento para disparar esse produto para fora e vender para todo mundo, coisa que essa pessoa não tinha. Ela fazia uma cadeira, ela vendia para o vizinho dela, ela vendia para o rapaz da cidade vizinha, com preços bem baixos. Ele já tinha um conhecimento, ele aumentou um pouco esse valor, e para conseguir lucro, que não é nenhum defeito, todo mundo abre um negócio para ter lucro, o lucro é muito bacana. Para ele conseguir esse lucro nessa época antiga, eles pediam muito, exigiam muito as habilidades dessas pessoas. Mesmo eles não tendo a habilidade, eles mandavam nessas pessoas que tinham o poder da habilidade, né? Então, para essa pessoa fugir dessa pressão, para eles trabalhar até 15 horas por dia, eles migraram, saíram e virou-se o pintor. Essa pessoa parou de ser assalariada e passou a ser autônoma. Então elas iam para as cidades, saíam do campo e procuravam lugares para pintura, porque esses grandes centros passou-se a criar a cidade. E dentro dessa mecânica aqui, criou-se a administração de empresas, que trata de quem? De pessoas.
Todo mundo acha que a administração fala de números, engano, pessoas. E o que acontece? Nos tempos atuais, a terceira etapa, vou pôr atual, está acontecendo, historiadores dizem que está acontecendo a terceira revolução industrial e as pessoas não estão cientes disso. O que criou-se para revolucionar a nossa era atual? A internet. Então o que mudou? Simplesmente tudo. Por quê? Essas pessoas com habilidade passaram a ter acesso ao conhecimento. Então, esses pintores, além de ter a habilidade, pintores de qualquer outra profissão, elas passaram a ter acesso ao conhecimento. E com isso, a sociedade, no modo geral, também teve acesso a esse conhecimento e descobriu que a pintura é relativamente fácil. Então o que ela faz? Ela vai e pinta ela mesma, aceita qualquer pessoa com essa habilidade. Mas a habilidade de pintar, ela, claro, requer experiência, estudo, treinamento constante, mas a sociedade do século XXI, vou chamar aqui, ó, 21 século, elas, por ter acesso ao conhecimento como todo mundo, exige também o conhecimento. Então, o pintor somente com habilidade passa a ser obrigação. E o conhecimento, comportamento, a imagem do pintor, a forma que ele fala, que ele escreve, que ele resolve problema. Então, o grande segredo, o grande lance do século XXI, que as pessoas estão por fora, é a habilidade de assimilar a quantidade enorme de informação obtida com a internet. Porque as pessoas antigamente poderiam falar, a gente não tem acesso à informação. Mas com a internet, agora esse problema acabou-se. Então ela tem que correr atrás de conhecimento, se autoavaliar, autoanalisar em relação ao comportamento, ela rever em relação à sua imagem, e assim vai. Então o movimento Brasil por um Pintor Melhor, ele reuniu pessoas com habilidades e com conhecimento na área da pintura e vai reunir essas informações que estão na internet e no mundo afora e disponibilizar ela num site em forma de curso, videoaula. E o importante disso, pessoal, porque na rede social, se você coloca uma brincadeira, uma selfie, ela é muito bem vista, ela é bastante visualizada. Se você põe um tipo de informação como essa, poucas pessoas procuram, porque elas estão nessa bolha. Essa bolha chama zona de conforto. Ela está acostumada, as coisas viram até ela. E o movimento, na verdade, muitas pessoas não se deram conta, elas vão ter, o movimento ela vai tirar essa pessoa da zona de conforto e exigir que ela melhore as suas habilidades, não importa quantos anos faz, as coisas mudaram, os produtos são novos, as ferramentas são diferentes. Conhecimento, ela vai estimular as pessoas a buscar o conhecimento, até o ET Bilu da internet, é uma brincadeira, ele já dizia, os ETs tiveram que ensinar isso a gente, busque conhecimento, avalie o seu comportamento, a sua imagem, a questão de que as máquinas vão tomar conta e substituir a mão de obra, isso na verdade já caiu por terra faz anos. Pesquisas e mais pesquisas mostram que as pessoas se inventam uma máquina para poder mover as coisas e não mais as pessoas, elas passam a fazer outras coisas. E depois que a eletricidade, elas foram descobrir a internet e assim vai. Então a questão do pintor é muito complexa. Sair da zona de conforto, buscar conhecimento, aprender e repassar essa informação. Também outra informação caiu por terra, é você guardar a informação. E esse tipo de técnica antiga, a pessoa obtinha uma técnica de pintura, ela guardava para ela e ninguém mais conseguia saber
como era feito. Isso na verdade caiu por terra também, porque essa pessoa não dá conta de atender todo mundo e ela guarda essa informação acaba caindo no esquecimento. Se ele repassa, todo mundo começa a correr atrás dessa técnica e começa a pedir para todo mundo. Bom, galera, acho que é isso, fica a dica. Bom final de semana, tamo junto.